Após a identificação de objetos interestelares que cruzam o sistema solar, os astrônomos começaram a formular a hipótese de que a passagem desses corpos celestes seja, na verdade, um evento recorrente. No entanto, devido ao tamanho extremamente pequeno desses objetos em comparação com as vastas órbitas planetárias e as distâncias imensas entre eles, esses corpos são difíceis de detectar. A descoberta de novos objetos, como o 3I Atlas, trouxe uma oportunidade única de observação, revelando muitos detalhes sobre a natureza desses corpos que antes eram pouco conhecidos e dificilmente acessíveis. Mesmo com a dificuldade em detectar esses corpos, a ciência já conseguiu coletar informações valiosas a partir da observação dos comportamentos de objetos como o 3I Atlas. E agora, com o cometa 3I Atlas, novas questões e fenômenos vêm à tona, que chamam a atenção da comunidade científica e do público em geral. O 3I Atlas, como mencionado, é o terceiro objeto interestelar confirmado a passar pelo nosso sistema solar, precedido por Oumuamua e Borisov. Este cometa tem uma história fascinante, que se inicia em uma região distante da galáxia. Durante milhões de anos, ele viajou pelo espaço interestelar até cruzar a órbita do Sol e, assim, adentrar o nosso sistema solar. O cometa é formado por uma combinação de gases, poeira e outros materiais que, ao longo de sua longa jornada, sofreram diversas alterações. Uma das grandes dificuldades em se observar com precisão objetos como o 3I Atlas está no fato de que, apesar de o cometa ser um corpo relativamente grande, seu núcleo é envolto por uma densa nuvem de gás e poeira. Isso dificulta a observação direta do núcleo, o que resulta em uma gama de estimativas de seu tamanho, variando de 300 metros até mais de 5 quilômetros de diâmetro. Este cometa, como outros objetos interestelares, segue uma trajetória hiperbólica. Isso significa que ele não está preso pela gravidade do Sol, como os planetas e asteroides que orbitam a estrela. Em vez disso, ele segue uma trajetória que o levará para fora do sistema solar após passar por ele, retornando ao vasto espaço interestelar. O ponto de maior aproximação do 3I Atlas ao Sol está previsto para o dia 29 de outubro de 2025, quando ele passará a cerca de 1,4 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou seja, cerca de 210 milhões de quilômetros. Sua velocidade relativa ao se aproximar do Sol ultrapassa 58 km por segundo, o que é uma velocidade extremamente alta. Este fato demonstra a incrível rapidez com que esses objetos podem cruzar nosso sistema solar antes de desaparecerem novamente no espaço profundo. Mas, além da velocidade impressionante, o cometa 3I Atlas tem mostrado comportamentos e características muito interessantes que despertaram a curiosidade dos astrônomos. A composição desse cometa, por exemplo, é um dos aspectos mais fascinantes de sua análise. As observações iniciais indicaram que, ao invés de liberar grandes quantidades de água, como é comum em muitos cometas do sistema solar, o Atlas emite grandes quantidades de dióxido de carbono, CO2, algo que se destoa completamente do comportamento esperado de um cometa. Essa descoberta é um tanto intrigante, já que muitos cometas do nosso sistema solar apresentam uma liberação muito mais significativa de água. Esse fenômeno levanta uma série de questões sobre o ambiente em que o 3I Atlas se formou, além de sugerir que o cometa pode ter características químicas bastante diferentes das encontradas nos cometas tradicionais do sistema solar. A questão da composição química do cometa 3I Atlas vai além da quantidade de CO2 que ele libera. Análises espectrais realizadas por astrônomos revelaram uma descoberta ainda mais surpreendente. O cometa apresenta uma quantidade de níquel muito maior do que ferro em sua composição. Esse comportamento é extremamente incomum. Normalmente, nos cometas do sistema solar, o ferro e o níquel aparecem em proporções equilibradas, o que reflete a composição primordial da nebulosa solar, a partir da qual nosso sistema solar se formou. O ferro, por ser muito mais abundante no universo, é o elemento predominante, enquanto o níquel representa uma fração menor, geralmente entre 5% e 10% do ferro. No caso do cometa 3I Atlas, no entanto, essa relação é invertida, com uma quantidade muito maior de níquel do que de ferro.
Esse fato é uma verdadeira anomalia, levantando questões sobre as condições físicas e químicas do ambiente em que o cometa se formou, bem como sobre o processo evolutivo que ocorreu em sua origem. Esse comportamento químico inusitado pode estar relacionado a várias possíveis explicações. Uma das hipóteses é que o 3I Atlas tenha se formado em uma região diferente da galáxia, mais especificamente no disco espesso da Via Láctea, onde as condições químicas e a abundância de elementos pesados poderiam ter evoluído de maneira distinta daquelas observadas no disco fino da região do Sistema Solar onde o Sol está localizado. Outra explicação possível é que ao longo de sua jornada pelo espaço interestelar, o cometa tenha sofrido processos de erosão e exposição, os quais alteraram seletivamente sua superfície. Isso teria feito com que os metais fossem liberados de maneira desigual, alterando as proporções originais de elementos como ferro e níquel. Independentemente da causa, a descoberta de que o 3I Atlas apresenta um nível de níquel significativamente maior que o de ferro é uma grande surpresa para a comunidade científica. Isso não significa, claro, que o cometa seja de origem artificial ou que haja algo estranho sobre ele. Pelo contrário, essa descoberta reforça a ideia de que a origem do cometa é simplesmente muito diferente da dos cometas que conhecemos em nosso sistema solar, o que torna o estudo do Atlas uma oportunidade única de aprender mais sobre outros ambientes de formação estelar e planetária. Em vez de gerar especulações sobre a origem alienígena do cometa, o que essa anomalia nos mostra é que o 3I Atlas carrega informações valiosas sobre os processos de formação de corpos celestes em outras regiões da galáxia, contribuindo para uma compreensão mais ampla da diversidade de ambientes e condições em que os cometas se formam. Outro aspecto interessante do cometa 3I Atlas é a recente mudança observada em sua cor, o que tem gerado grande curiosidade. Antes, o cometa refletia uma luz avermelhada, típica de objetos que liberam gases como o dióxido de carbono e outros compostos. No entanto, recentemente, os astrônomos notaram que a luz refletida pelo 3I Atlas passou a ser esverdeada, o que não é um simples efeito visual, mas um sinal de que o cometa está entrando em uma fase mais ativa. Esse fenômeno não é raro em cometas, mas a intensidade da mudança de cor observada no Atlas é algo incomum e significativo. A cor esverdeada observada está fortemente associada à presença de cianeto, CN, uma molécula que, quando excitada pela radiação ultravioleta do Sol, pode emitir uma tonalidade característica esverdeada. Esse fenômeno já foi identificado em outros cometas, mas no caso do 3I Atlas, a intensidade da cor esverdeada parece ser muito mais pronunciada. A emissão de cianeto sugere que o 3I Atlas está liberando uma quantidade significativa de compostos de carbono e nitrogênio, o que indica que o cometa pode ter se formado em um ambiente distinto do Sistema Solar. Além do cianeto, o níquel gasoso previamente detectado nas análises espectrais do cometa também pode estar contribuindo para essa mudança de cor. O níquel, quando liberado em condições específicas de temperatura, pode alterar a forma como a coma do cometa interage com a luz solar, intensificando certas tonalidades, incluindo o verde. Isso reforça a hipótese de que o cometa tem uma composição química e uma história evolutiva bastante diferente dos cometas do Sistema Solar, com base em sua formação em um ambiente galáctico distinto. Além da química, outro fator que pode estar influenciando essa variação de cor é a dinâmica do próprio cometa. A pressão do vento solar e a interação com o campo magnético do Sol podem afetar a forma como a coma do cometa, a camada de gás e poeira que envolve seu núcleo, interage com a luz solar. Isso pode alterar a maneira como a luz é refletida e filtrada, resultando em variações de cor. Essa interação entre os compostos emitidos e a radiação solar é um fator importante na mudança de cor observada. Mas a maneira como a coma do cometa se comporta também deve ser considerada. Do ponto de vista científico, essa mudança de cor oferece uma oportunidade única para comparar a atividade de um cometa interestelar com a de cometas formados no Sistema Solar. As diferenças entre eles podem fornecer informações valiosas sobre a diversidade de ambientes de formação na galáxia e sobre como esses corpos celestes evoluem à medida que viajam através do espaço.
O fato de o cometa 3I Atlas apresentar características tão distintas dos cometas conhecidos sugere que ele carrega uma assinatura química própria, que pode refletir as condições únicas de seu ambiente de origem. Isso nos ajuda a ampliar nossa compreensão sobre a variedade de ambientes de formação planetária na Via Láctea e pode fornecer insights sobre os processos de evolução de regiões como a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper. É importante observar que as mudanças na cor dos cometas são frequentemente temporárias, variando conforme a distância do cometa ao Sol e a taxa de sublimação dos compostos presentes em sua superfície. Isso significa que, ao longo dos próximos meses, a coloração do 3I Atlas pode continuar a mudar à medida que ele se aproxima do Sol e interage de forma diferente com a radiação solar. O acompanhamento contínuo desse cometa será essencial para entender se a cor esverdeada vai se manter predominante ou se novas transformações ocorrerão. Esse estudo oferece uma chance rara de observar um cometa interestelar em tempo real, funcionando como um laboratório natural para a astronomia cometária. Em última análise, o 3I Atlas é um exemplo fascinante de como os cometas podem ter características e histórias muito diferentes dependendo de onde se formaram e das condições do ambiente ao redor. Mesmo com suas características exóticas, o cometa permanece dentro dos limites do que a ciência pode explicar. Nada de naves alienígenas, apenas os processos naturais do universo, criando objetos únicos e interessantes. O valor científico dessa descoberta está em como ela nos permite entender melhor a diversidade de ambientes galácticos e como os corpos celestes podem evoluir e se transformar ao longo de bilhões de anos. Esse tipo de pesquisa é uma oportunidade para ampliar nossa compreensão sobre a formação do Sistema Solar e de outras regiões da galáxia, proporcionando um panorama mais amplo do nosso lugar no cosmos.